Buenos días. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Todos despiertos o aún duermen? Qué bueno, me alegro. Hoy, antes de empezar, hace algum tempo que eu havia ouído uma alabanza em português. Infelizmente, eu busquei em castelhano, mas não havia. E nesta alabanza se cuenta, claro que de uma maneira não para música, não, a história de três pessoas que conhecemos muito bem da Bíblia. São três histórias de milagros que o Senhor Jesus ha realizado. E me gusta muito esta canção. E comecei a meditar com respeito a estes três personagens, não? E creio, primeiramente, não creio, mas estou seguro que ha sido de bendição para minha vida. E espero que seja também de algum proveito e de bendição para suas vidas também. Vale? O tema do mensaje é el ciego, la mujer enferma y el publicano. Y por favor, tenemos que abrir un poquito nuestras Biblias, ¿no? Los textos bases están en Marcos, capítulo 10, del 46 al 52, Lucas, capítulo 8, del 43 al 48, y también Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. E antes de empezarmos, por favor, se tenéis papeles, ponéis marcar os três, porque iremos vamos a volver várias vezes en estos textos, ¿vale? E eu creio, hermanos, primeiramente, eu creio que a palavra de Deus, não, nós creemos que a palavra de Deus é viva, não? Que se renueva cada vez que leemos, se renueva nosso entendimento. E creio que, de alguma maneira, uma ou umas destas histórias irão falar também com vosotros. ¿Vale? Então, eu empecé a fazer um estudo com respeito a estas três pessoas e é mais ou menos o que quero compartilhar com vosotros. Primeiramente, Andy, el próximo. Sí. Estos três personagens tinham três realidades muito distintas. Muito distintas. Começando por el ciego Bartimeu, que creio que todos ou quase todos conheceis a história, não? Del ciego, el camino, quando Jesus ha passado por Jericó. Su nome, não, significa hijo de Timeu. Ele era pobre porque mendigava, não, ali junto ao caminho. Era despreciado por la sociedade. Hoje em dia também, creio que muitas vezes passamos por la calle, não, e pensamos, esta pessoa está pedindo. Eu, por exemplo, a mim não me gusta dar dinheiro, pero por várias vezes já cheguei e perguntei, vale, queres que te pague um café, um pão, uma galleta, porque se tem hambre, dirá que sim. Pero muitas vezes já me disseram que não. Não quero o dinheiro. Então, eu, vale, Deus te bendiga, pero dinheiro não dou, porque não sei em que vai utilizar. Eu tenho isto comigo, porque não quero dar dinheiro para que usem para tomar álcool ou para fumar, para fazer coisas que não harão bem a sua própria saúde, não? Então, estava ali. Bartimeu vivia junto ao caminho e sempre pedindo algo para os que passavam por ali. E um ponto importante que estava estudando, e nesta época deste texto, não, desta passagem, estava cerca da Páscoa. E era obrigação de todo judío maior que 12 anos ir a Jerusalém para participar das celebrações da Páscoa judía, não? Hasta hoje em dia isto é uma prática, não, para os judíos. E Bartimeu nem isto podia ser, gozar da celebração da Páscoa,
porque provavelmente não havia nadie para lhe levar, para lhe ajudar, porque um cego necessita de ajuda, não? De um apoio, não? E Bartimeu estava rodeado de gente, porque, como a palavra de Deus diz, estava ali junto ao caminho, gente indo e vindo todo o dia, pero se encontrava em absoluta soledade. Não sei se vosotros já se sentiram assim em alguns momentos. Podemos estar em uma fiesta com 500 pessoas e tu está em absoluta soledade. Como se nadie estivesse mirando a ti, se nadie te considerasse algo. E, não sei, muitas vezes estamos tristes, somos humanos, não? E muitas vezes passa com nós outros, hasta mesmo aqui, em la igreja. Podemos estar aqui alabando ao Senhor, dando glórias a Deus, pero estar vivendo em absoluta soledade. Isto é algo real. Podemos estar no trabalho, empresas pequenas, medianas, grandes, e podemos estar em absoluta soledade. Podemos estar em casa. Eu tenho 3 filhos. Uau, que trabalho! Todo o dia quando estou em casa, pobre de Ana Paula, não, que aún mais, pero sempre, não faça isso, haga isto, para, a hora comer, a hora duchar, a hora isto. E mesmo assim, com muitas tarefas, podemos estar em absoluta soledade. Porque solo o Senhor conhece o que passa dentro de nossos corações. Solo nós outros e o Senhor. E o Senhor muito mais que nós outros. Então, podemos passar por estas experiências, não? E muitas vezes porque solamente estamos vivendo uma religião, não? E aqui falamos muito, não? Os evangélicos falamos muito que não somos de uma religião. Vale, somos evangélicos cristianos, não? Pero la religião em si sola não pode fazer nada por nós outros. Temos que ter um relacionamento com Deus, com Jesus. E só assim podemos cambiar nosso estado. Muitas vezes nos sentimos solos por conta de, se diz raízes de amargura? Raízes de amargura. E muitas vezes nós outros, não, que leemos a Bíblia, que habla que se não perdonamos, não somos perdonados, pero é um processo muito difícil. Se alguém nos hace algo, muitas vezes nos quedamos ali, não, com esta raiz de amargura, com este sentimento, muitas vezes por anos, por décadas, por muito tempo, muitas vezes hasta com membros de nossa própria família, hijos, compadres, maridos com esposas, madres com hijos, e isto não é bueno. Muitas vezes nos quedamos solos ou em soledade porque nos falta perdão. Nos falta perdonar e nos falta ser perdonados. Muitas vezes nos quedamos em absoluta soledade porque somos incrédulos, por incredulidade. E isto também, a palavra de Deus habla que a fé é um dom. E temos que pedir ao Senhor que nos dê fé, porque há momentos que é difícil, que são muito difíceis ter fé. Mas temos que pedir ao Senhor. E muitas vezes estamos em soledade, solos, porque somos rancorosos, se diz? Rancorosos. Em português, rancorosos. É um pouco diferente. Porque temos rancor em nosso coração. E era assim a vida de Bartimeu. Vivia de lo que lhe davam, não? De limosnas. Eu nunca he passado por isto, pero eu creio que vivir
de lo que os outros dão também não é uma situação cômoda. Porque creio que as pessoas também cansam, não? E tu estás ali como uma obrigação, um peso, e creio que a vida de Bartimeu não era muito favorável. Passando ao outro personagem. Temos aqui a história de la mujer del flujo de sangre. Creio que todos la conhecem também, não? Sim ou não? E por la tradição judía, as mulheres que estavam nesta situação, não, menstruadas, se diz, eram consideradas impuras, imundas, e tinham que apartar-se da sociedade, de sua habitação com seu esposo, hasta que passasse, não? Graças a Deus já não vivemos mais neste tempo, pero era algo desta época. E esta mulher não estava menstruada por uma semana, 4 ou 5 dias, não? Como creio que é o normal. Estava com um flujo contínuo de sangue por 12 anos. Imagina o estado desta mulher. Também não era um estado confortável. Apartada da sociedade, de sua família, sofrendo 12 anos. E é interessante, já vamos ler os textos, não vos preocupeis, que ela havia gastado todos seus bens, porque disse assim a palavra de Deus, não? Com médicos, pero sem êxito. Então, podemos concluir que esta mulher tinha seus problemas, não tinha algo em comum com Bartimeu, pero esta mulher tinha alguns bens, não? É uma diferença, não, que podemos constatar aqui. Pero já não havia nada mais, porque já havia gastado tudo. Tudo que tinha já havia gastado, pero sem êxito. E muito provavelmente, como vos imaginais que era a vida desta mulher? Eu imagino que esta mulher estava muito débil, primeiramente por sua saúde, não, física, porque quem perde sangue por 12 anos, imagino que devia estar com uma anemia, não, muito forte, porque creio que nesta época, eu sou farmacêutico, pero aún não havia os medicamentos, el hierro para tomar e todos os compostos, ¿no?, que sabemos que podemos utilizar, e neste tempo creio que não havia. E provavelmente esta mulher tinha muito pouca esperança. Muito pouca esperança. E eu estava reflexionando um pouco com respeito a esta mulher, e também creio que muitas vezes gastamos todo o que temos tentando solucionar algo. Muitas vezes gastamos nossa saúde, não? Porque sabemos que quando temos problemas, alguns problemas podem transformar-se em problemas de saúde, não? Isto está mais que comprovado por la medicina. Muitas vezes gastamos nossa força. Já estamos cansados. Não tenho mais força para lutar, já não tenho mais fé, gastamos nossa fé, gastamos nosso tempo querendo solucionar coisas, não? Ai que não, ai que sim ou que não. E muitas vezes gastamos e perdemos nossa esperança. Creio que isto também pode passar com nós outros. Agora vamos ao publicano. O publicano tinha outra realidade. Su nome na Bíblia é Zaqueu, não? Era um nome muito rico e era o jefe de los publicanos. Publicanos são os que cobravam os impostos. Já existia um banco, não? Nesta época, não como conhecemos hoje, pero mais ou menos, que
que cobravam os impuestos para o rei, não? Para o reino. E habla também que Zaqueu era de baixa estatura, era bajo de estatura, de baixa estatura, era bajito. Era, muito provavelmente, não conhecia a Deus, era alejado de Deus. E uma coisa muito interessante aqui que me chama a atenção é que Zaqueu, quando Jesus passou, também em Jericó, neste caso, estava curioso acerca de Jesus. Porque quando o Senhor começou seu ministério e começou fazendo milagros e sanando a gente, multiplicando os panes, Zaqueu, em toda a sua riqueza, porque devia ter uma posição social muito importante, não? Creio que ouvia coisas acerca de Jesus e se quedou curioso, não? Eu, por exemplo, me converti aos 26 anos. Eu era de uma família católica em Brasil, pero não praticante. E eu já havia ouído falar de Jesus, pero era algo que não entrava. Vale, pero que Jesus é este, não? Mirava as películas na época da Páscoa, pero eu não conseguia entender, não conseguia mirar, não conseguia. E muitas vezes estamos assim. Muitas vezes conhecemos ao Senhor solo de ouvir falar. E pode ser que aqui entre nós outros tenhamos alguns exemplos de 10 anos, de 20 anos, 30 anos no Evangelho, pero que aún não conhecem o Senhor de verdade, face a face. Não? Isto é triste, pero isto pode passar. E acaba que quando conhecemos a alguém solo de ouvir falar, eu, em la outra prédica que eu hice, eu perguntei, não, quem conhece o Messi, não, o Neymar? Conhecemos de ouvir falar, pero não são nossos amigos, não? Samuel e Rafael sempre me solicitavam, papá, quando chegamos a Barcelona, quando vamos à casa de Neymar? E eu falei, eu não sei, não és nosso amigo, Neymar é brasileiro, vive aqui, pero solo podemos ir à casa de alguém quando somos amigos, não? Invitados, não? E, infelizmente, Neymar já se foi ao Paris e não fomos a sua casa. Pero quando conhecemos ao Senhor cara a cara, é impossível quedar-nos da mesma maneira. É impossível. É impossível. Hablamos de las 3 realidades distintas, não? E Jesus é assim hasta hoje. Jesus é para o rico, Jesus é para o mendigo, o ciego, é para a mulher que provavelmente era de classe média, não? Porque havia gastado, porque tinha bens, e é assim. Apesar de cada uma realidade nossa, Jesus tem algo especial para cada uma de nossas vidas. Por isso que é tão apaixonante, não? Viver com Cristo. O ciego mendigava. A mulher se encontrava enferma por 12 anos. E o rico, corrupto, ladrão, estava curioso acerca de Jesus. E para 3 realidades distintas, também podemos observar aqui que temos 3 grandes necessidades. Aí que não? Que necessita um ciego, por exemplo? Andy, agora 1 a 1. Que necessita um ciego? La vista, não? Ver, não? O próximo. Que necessita um enfermo? Ser sanado, sanação, sanidade, não? Muitas vezes temos um dolor de barriga, não? E pensamos que vamos morrer, não? Pero imagina, não? Quando temos uma enfermidade séria, que não conseguimos não? Eu, por exemplo, nunca he tenido nada tão sério
como mi madre, mi padre, que já são mortos, pero eu nunca he tenido, pero quando temos, vale, de barriga, he comido algo e parece que vamos a morrer, não? Imagina alguém sofrendo por 12 anos, perdendo sangue e sem solução. E o terceiro, que necessita, com perdão da palavra, um ladrão? Perdão e restauração e transformação. E para estas três grandes necessidades, também podemos comprovar em la palavra de Deus que tivemos três grandes atitudes de fé, três grandes demonstrações de fé. E aí eu queria perguntar-lhe esta manhã, em que ou em quem tiene depositado sua esperança? Em que? Em quem? Eu, por exemplo, estou passando por um momento muito complicado em meu trabalho, pero já falei com o Senhor, Senhor, estou fazendo minha parte. E o final da história, tu que dirás? Porque minha vida pertence a ti. Não é um momento fácil de eu levar, vou predicar esta palavra, pero também necessito de um milagre, não? Pero é assim, é bonito do evangelho, porque nós somos super-heróis, não? E eu tenho depositado minha esperança no Senhor. Por mais difícil que seja, por mais complicado, muitas vezes me quedo triste, pero sempre hablo, Senhor, tu voluntad es lo que quiero. No quiero la mía, solo la tuya, que sea el mejor. E agora podemos abrir em Marcos capítulo 10. Isto era só para começar, para entrar em el tema. Pero creio que serei breve, hermanos, não vos preocupeis. Todos poderão ir a casa comer tranquilamente. Então, livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E nos conta, não, a história de Bartimeu. Diz assim a palavra de Deus. Entonces vinieron a Jericó, e al salir de Jericó, ele e seus discípulos, Jesus e seus discípulos, e uma grande multitud, Bartimeu, el ciego, hijo de Timeu, estava sentado junto ao caminho, haciendo o quê? Mendigando. E oyendo que era Jesus Nazareno, começou a dar voces e a dizer, imagina, irmãos, um cego sentado, com muita gente não passando, e o cego, não, mais ou menos com sua percepção, ouviu que Jesus estava passando por ali. E começou a dar voces e a dizer, Jesus, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe repreendiam para que callasse. Pero ele clamava muito mais, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Entonces Jesus, deteniendo-se, mandou-lhe amar-lhe. E aí quem callou foram os outros, não? E lhe amaram al ciego, dizendo-lhe, tem confiança. Os que um segundo antes mandavam calhar, cambiaram um pouco não sua perspectiva. Tem confiança, levanta-te, te llama. Ele, entonces, arrojando sua capa, se levantou e vino a Jesus. Respondendo Jesus, lhe dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que Jesus haga en tu vida? ¿Qué quieres? Y el ciego le dijo muy claramente, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo,
vete, tu fé te ha salvado. E em seguida recobrou a vista e seguia a Jesus en el camino. E aqui eu queria comentar algumas características, não, deste texto. Primeiro, Bartimeu, no versículo 46, não, que ele ouviu falar que Jesus passava por ali e ele estava naquela situação, não, de mendigo, não, ali desconsiderado, como já miramos, não, por la sociedade. Ele venceu sua debilidade e sua discapacidade, porque ele não veia, pero oía. Então, ele ouviu que Jesus passava por ali, não? E ha sido muito inteligente, não? E ha utilizado muito bem a situação, muito pertinente. No 47, ele ha creído que Jesus podia hacer algo e cambiar seu estado. Que disse assim: e oyendo que era Jesus Nazareno, começou a dar voces. Dar voces é gritar e a dizer: Jesus, hijo de David, ten misericórdia de mim. Creio que só hablamos isto quando realmente confiamos, não? Porque não hablamos isto para qualquer pessoa. Vale, Juan, ten misericórdia de mim. Não. Era Jesus que estava passando por ali, o Hijo de Deus. E este ciego, com toda a sua debilidade, ha sido capaz de entender que Jesus podia ser algo em sua vida. E ha sido muito persistente e não olhou a multitud. Que a multitud falava para ele? E muitos lhe repreendiam, no 48, para que calhasse, pero ele clamava muito mais: Hijo de David, tem misericórdia de mim. E muitas vezes temos também planos, sonhos e coisas, não, que necessitamos, e hasta mesmo em la igreja algum irmão pode falar: vale, pero isso não é para ti. Deja de orar por isto, não é para ti. Para, não, tu marido não volverá, tu hijo não saldrá das drogas. Não, para, não, este Deus tu não conseguirás. Este Deus não existe. E muitas vezes quando não conhecem a Deus, não, los de fora, não, estás quedando louco. Isto não passará. Pero ele gritava aún mais alto. E aqui creio que é uma grande lição para nós outros. Sabemos que é de Deus, hermanos, não paremos. Continuamos clamando. Se é promessa de Deus, se cumprirá. E ele também ha sido muito valiente, não? Porque ele lhe mandavam calhar e ele continuava a gritar, continuava a clamar por Jesus. E no versículo 50, quando hablam, tem confiança, levanta-te, te llama, ele não pensou duas vezes. Não? E muitas vezes Deus está falando com nós outros e pensamos: vale, será que é comigo mesmo? Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que é verdade? Hermano, se Jesus te llama para bendecir-te, hay que ser como o ciego Bartimeu. Levanta-te, corre tu capa, e girou a capa e se foi imediatamente. E no 51, é também para mim muito interessante, porque ele ha sido sincero e transparente. E creio que nestes dias, não, estamos vendo como o mundo vai, não? Guerras, terrorismo, falta de amor, não? Prostituição, tudo que é malo está aumentando. Aqui não? Pero quando o Senhor nos pergunta: "Que quieres que te haga?", hermanos, temos que ser sinceros. E o Senhor requer de sua igreja sinceridade. Porque se tu não eres sincero delante de Deus,
como tu serás bendecido? É como, não sei, Beto, é um exemplo. Beto quer comprar um carro 0 quilômetros. E o Senhor te pergunta, Beto, o que queres que te haga? E Beto habla, Senhor, creio que quero comprar uma bici. Então, Beto não comprará uma bici, não? Porque não ha sido sincero. E aqui, perdona, Beto. E quando o Senhor lhe pergunta, que queres que te haga? E el ciego lhe dijo, Maestro, quero ver, que recobre a vista. E aí, o Senhor realiza o milagro. E en el 52, também, que me chama muito a atenção, é que Bartimeu ha sido agradecido, que disse assim, e Jesus lhe dijo, vete, tu fé te ha salvado. E em seguida recobrou a vista e seguia a Jesus en el camino. Porque é um milagro, não se pode explicar. E se este homem me ha sanado, não, mi visão, eu quero estar cerca de ele, não? E Bartimeu não foi a sua casa. Bartimeu queria seguir a Jesus, não? Isto é muito bonito. E solo quem passa por uma grande prueba sabe o valor de um milagro. Nós já testemunhamos aqui o milagro de los niños, não? Samuel e Rafael. Laura também não ha sofrido tanto, pero também ha sido um milagre. Nasceu com 6 meses, não? E meio. E os niños com 5 meses e meio de gestação. Pero solo quem passa por isto reconhece o valor de servir a um Deus que aún realiza milagros em los dias actuales. Vale, a Bíblia é uma bendição, pero a Bíblia nos sirve de motivação e para creermos que Jesus aún realiza milagros. E entrando agora um pouquinho mais com detalhes en el caso de la mujer del flujo de sangre, por favor, abrir em Lucas capítulo 8. A mim me gusta muito de aplicação prática do Evangelho. É muito bueno, me gusta muito ler a Bíblia, pero a mim me dá muito prazer quando consigo ver, que seja em minha vida ou em la vida de meus irmãos, que eu consiga ver estes milagres de verdade, não? Não ha sido nadie que me ha contado. E eu queria falar de um testemunho antes de lermos este texto, de la madre de Ana Paula. La madre de Ana Paula, como Ana Paula já comentou várias vezes, era como uma espécie, infelizmente em Latinoamérica, há muitas religiões africanas, não? La madre de Ana Paula era como uma bruja, não? Que fazia hechizarias, e seu irmão maior também participava desta religião ou secta, não? E um dia, o irmão de Ana Paula menor se convertiu ao Senhor e começou a orar por toda a sua família. E Roberto, que havia venido aqui no ano passado, corria uma silha para ele e marcava 3 silhas mais. E todos falavam, Roberto, pero estás esperando algum invitado especial? Has invitado alguns amigos a vir para a igreja? E ele sempre falava, não, esta aqui é de minha irmã, esta é de minha mamá e esta é de meu irmão Fábio, porque um dia estarão aqui congregando com nós outros. E começou a orar. Ana Paula se convertiu, creio que um ano depois. Depois, seu irmão maior se convertiu, militar, em uma reunião cristiana em seu quartel, se disse. E, por último, sua mamá. E sua mamá ha dado muito trabalho, não, Ana Paula? A mamá de Ana Paula, quando se convertiu, o pastor que realizou nosso casamento, tuvo que ir a sua casa com um caminhão para quitar todos os demônios, as imagens que tinha em casa. E não eram imagens como de católicos, não, imagens de demônios mesmo, sim, com cuernos, coisas malignas. Então, a madre de Ana Paula se convertiu ao Senhor e conheceu ao Senhor. E olha que, mira que bonito. E
um dia, depois já era nova convertida, lhe diagnosticaram de câncer em seu ovário, se disse, não? Ovário. E sua madre estava com câncer de ovário. E ele começou a questionar, vale, pero quando eu servia ao diabo, nada me passava, minha vida estava bem, eu tinha sanidade, tinha tudo, não me faltava nada, agora, só ao começar, já tenho um câncer. É normal, muitas vezes, questionar, não? Quando nos convertimos. E perguntar estas coisas a Deus. E sua madre começou a orar dessa maneira, porque a era estava muito no início, não? E quando sua madre ha ido a ser o pré-cirúrgico, se disse, não? Pré-quirúrgico para fazer a biópsia, e quando ha hecho as pruebas, não, com as imagens, o médico la perguntou, pero su nombre es María José, pero la llaman de Zezé. Dona Zezé, por que has ido a outro médico e ha operado, ha quitado este câncer? E ele, não, eu não he ido a nenhum outro médico, não foi. Eu vengo aqui, tu eres mi médico e estou aqui para fazer a biópsia, para mirar e o que temos que fazer, a quimio, a radio, ou fazer uma cirurgia. E o médico, eu não sei explicar, pero a senhora ha sido operada e eu, por las imágenes, consigo mirar las imágenes de la cirugía, e como hicieron muy bien. E ele se quedou em choque, não? E ele, como era nova convertida, estava orando para que Deus la pudera sanar, pero aún não entendia. E ele, quando estava no autobus, que falou, pensou, vale, agora já sei, Jesus me ha operado. Mira, Jesus aún hace milagro. Glória a Deus. E Ana Paula está aqui, não me deixa mentir, não? É o que passa quando creemos em Deus. Abrimos em Lucas, capítulo 8, versículo 43. 8, versículo 8 de Lucas, capítulo 8, perdão, e versículo 43. E disse assim, pero uma mulher que padecia de flujo de sangue desde Ásia 12 anos e que havia gastado em médicos todo quanto tinha e por nenhum havia podido ser curada, se lhe acercou por detrás e tocou el borde de su manto. E al instante, que passado? Se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesus dijo, ¿quién es el que me ha tocado? E negando todos, dijo Pedro e los que com ele estavam, Maestro, la multitud te aprieta e oprime, e dices, ¿quién es que me ha tocado? Mira como os apóstolos eram muito humanos, não? Pero Jesus, como nós outros, dijo, alguém me ha tocado, porque eu he conocido que ha salido poder de mim. Entonces, quando a mulher viu que não havia quedado oculta, vino temblando e postrando-se a seus pés, lhe declarou delante de todo o pueblo, por que causa lhe havia tocado, e como al instante havia sido sanada. E ele lhe dijo, Hija, tu fé te ha salvado, ve em paz. Mira que bonito, hermanos. E lo que me llama mucho la atención, como já comentamos, esta mulher com todo este problema, não, por 12 anos, no versículo 43, ela transpassou muitas barreiras ao aproximar-se de Jesus, porque em teoria não podia nem estar cerca de sua família,
quanto mais cerca de uma reunião de uma calle pública, e Jesus estava passando por la calle. Ele não deveria estar ali, era proibida de estar ali, por sua cultura, não, de los judíos. Ela ha depositado toda a sua esperança em Jesus, no versículo 44. Ha tenido fé, porque já não havia mais solução. Sua solução seria morrer, porque já havia gastado tudo o que tinha, não como comenta aqui o texto, com os médicos. Ela ha vencido a incredulidade ajena. Versículo 45. Entonces Jesus dijo, ¿quién es el que me ha tocado? E todos, negando todos, dijo Pedro, e os que com ele estavam, Maestro, la multitud te aprieta e oprime, e dices, ¿quién es que me ha tocado? Mira, ¿quién es que te ha tocado? Pero Jesus sabia que alguém lhe havia tocado e que havia acontecido um milagro ali. Pero los outros não. Ha sido muito valiente, porque Jesus insistiu, e ela, que não poderia estar ali, estava debilitada, enferma, ha hablado com Jesus, não? Ha sido eu. E eu te toquei porque estou enferma há 12 anos, não? E mi hemorragia cessou ao mesmo momento que toquei o borde de tu manto. E imediatamente, mira, muitas vezes o Senhor realiza milagros em nossas vidas e temos vergonha de testemunhar. E ele já começou testemunhando, porque ha tenido que contar sua história, porque o Senhor perguntou e ele obedeceu. E esta mulher não ha sido solo curada ou sanada, não? Ela também, como o ciego, ha sido salva. E o Senhor habla, não? Hija, tu fé te ha salvado. Ve em paz. Salvou e sanou. E a salvação é muito mais grande que a sanação que o Senhor pode nos dar. Porque muitas vezes podemos ter um problema, uma enfermidade, e nunca sabemos qual é a vontade de Deus. Muitas vezes vamos orar e o Senhor nos vai sanar, ou alguém de nossa família, e muitas vezes não, porque não conhecemos a vontade de Deus. Pero a salvação é eterna. Esta solo nós outros mesmos para nos quitar, porque se somos salvos no Senhor e se permanecemos fieles a Ele, é eterno. E não podemos nos avergonzar de este Deus, de lo que Ele hace em nossas vidas. Vamos a Zaqueu, Lucas 19. Se estou passando a hora, por favor, me informais. Lucas 19, não creio que há tempo. 19, del versículo 1 ao 10. ¿Todos ya tenéis? Amén. Amén o escuela dominical. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba passando por la ciudad. E sucedió que um varão chamado Zaqueu, que era jefe de los publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Queria saber quem é. Pero não podia a causa de la multitud, pois era pequeno de estatura. E correndo delante, imagina, um homem rico subiu a um árbol sicômoro para ver-lhe, porque havia de passar por ali. Imagina, não sei, o rei de Espanha, como se chama? Rei Felipe. E não sei, se for em los tempos atuais. Vale, Jesus, o Hijo de Deus, vai passar aqui por la calle em Madrid. E ele, não é seu caso porque é alto, e ouvindo falar de Jesus, porque este homem era muito importante, sube em um árbol para mirar a Jesus. Mira,
Que valentia deste Zaqueu, não? E correndo adelante subiu em um árbol sicômoro para ver-lhe, porque havia de passar por ali Jesus, não? Quando Jesus chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, le viu e lhe dijo: Jesus não conhecia a Zaqueu personalmente, pero Jesus é Deus, não? É 100%, ha sido 100% homem e 100% Deus, porque creemos em la Trinidade. Então, Jesus nos chama hijo, viene, en este caso, Jesus lhe chama por su próprio nome. E habla assim: Zaqueu, date prisa, desciende, porque hoje é necessário que pose eu em tu casa. Mira, entonces ele descendió a prisa e lhe recebeu como gozoso. Al ver esto, todos murmuravam, dizendo que havia entrado a posar com um homem pecador. Entonces Zaqueu, posto em pé, dijo al Senhor: He aquí, Senhor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, e se en algo he defraudado a alguno, se lo devolvo quadriplicado. Jesus le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primeiro, Zaqueu vence sua timidez. Depois, Zaqueu supera suas limitações físicas, porque era bajito, não? E sendo rico, não? Lleno de coisas, não? Imagina, não? Todo, com toda a sociedade le conhecendo, sube a uma higuera, não? Em outro texto da Bíblia, é um árvore de higos, não? Podemos mirar. E com todo o povo, imagino, não? Vale, que este louco hace neste árbol? Este rico, este ladrão, não? Porque creio que o povo tinha rabia, não? De los que cobravam muitos impostos naquela época, não? Que este homem hace aí neste árbol? Está louco? E muitas vezes também pecamos, porque muitas vezes miramos alguém chegar à igreja novo em la fé e Jesus empieza a ser coisas que, vale, em minha vida eu estou orando há 30 anos, pero aún não ha hecho. Vale, pero es la voluntad de Deus. Deus bendice a quem quer. El hermano de Ana Paula, Fábio, que é presbítero, com 6 meses de convertido, era o líder de los jóvenes de uma igreja de 1000 miembros. Nossa igreja em Brasil tem 1000 miembros, mais ou menos, e quase 200 jóvenes. E os antigos da igreja, vale, pero quem é este chico? Pensa que é? Ha llegado a hora e já quer sentar em la ventana, não? Como decimos em Brasil. Pero es la voluntad de Deus. Ha sido uma bendição como líder de los jóvenes. Por 4 anos, creio, não? É Deus que quer bendecir. E Zaqueu ha sido obediente, porque para um rico ser obediente e aún reaccionar com alegria, creio que solo por um milagro, não? Porque normalmente os mais ricos, não, pensam que não necessitam de nada e de nadie. Pero Zaqueu aqui ha sido tocado de uma maneira tão especial que quando Jesus le mira e le habla: Zaqueu, baja, quero ir a tu casa, vou a posar em tu casa. E ele, vale, vamos, agora mesmo. Não entendia o que estava passando. E todos, no versículo 7, começaram a comentar e murmurar que havia entrado a posar com um homem pecador. E imagino, que hace Jesus com os pecadores?
Se és Deus, se és el Hijo de Deus, ¿por qué está com pecadores? Porque, hermanos, Jesús ha venido salvar a los pecadores. Los que não necessitam de médico já estão sanos, pero Jesús ha venido a sanar los enfermos, e principalmente los enfermos de alma. E Zaqueu ha sido tremendamente quebrantado e transformado, porque a razão de Jesus estar em sua casa, ele poderia não haver recebido bem, tratar bem, pero o impacto não, da presença de Deus em sua casa, em sua família, ha sido tão grande que ele sabia como ele manejava seus negócios. E ele, imediatamente, Jesus não nos obriga a nada, a nada. Jesus não nos obriga a nada. Temos o livre arbítrio, pero hacemos lo que queremos al final. Pero somos tocados e guiados por el Espírito Santo. E Zaqueu ha dicho, entonces Zaqueu, puesto em pé, dijo al Senhor, he aquí, Senhor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Jesus não lhe havia pedido isto. Ha sido algo, uma transformação imediata, porque imagino que como todo rico, cada vez mais se preocupa em manter suas riquezas, não? Acaba sendo um grande problema, não? Como consigo ganhar mais? Como consigo mais rentabilidade? Como consigo aplicar melhor o dinheiro? E ele, não. Aqui já está. La mitad de lo que tengo doy a los pobres. Esto es transformação. E solo es posible si Dios nos toca. Também falou, se em algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo quadriplicado. É como se, não sei, eu tomasse emprestado 10 euros com Pepe, tenho que pagar-te 40 euros, Pepe. Que inflação, não? Então, Zaqueu ha sido tocado. E no versículo 9, Jesus le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, no solo a él, pero a toda su casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, quando conhecemos ao Senhor, queremos que todos que gostamos, não? Nossos familiares, nossos amigos também possam conhecer. E aqui Jesus hace uma transformação na vida deste homem e toda sua casa ha sido salva ou salvada. E quando temos realidades distintas, atitudes de fé, temos Jesus como o centro, que Ele é o único que realiza milagros. Algo passará, hermanos. E aí miramos os 3 grandes milagros. O mendigo que era ciego e mendigava, agora vê e sigue a Jesus. A mulher que sofria por 12 anos perdendo sangue, agora está sana e testemunha do poder de Deus. O publicano, que era ladrão, provavelmente, e que roubava aos pobres, agora é novo homem, justo e generoso. E Jesus, é minha conclusão, trata com cada de nós de uma maneira totalmente individual. Queria chamar os irmãos de la alabanza, que já estamos finalizando. E para o milagro acontecer, temos que, primeiramente, hermanos, depender e esperar solamente en el Senhor. Muitas vezes temos que sair
de nuestra zona de confort, ou de nuestra conformidade, não? Comodidade. Pero eu he visto que zona de confort também pode usar em castelhano. Eu he buscado de nuestra conformidade, comodidade. Temos que ser valientes, hacer nuestra parte. Temos que reconocer nuestras debilidades, porque solo las conociendo que podemos ser sinceros e diretos com Deus. Senhor, necessito que me ayudes en esto. Necessito recobrar la vista. Necessito ser sanada. Necessito ser transformado. E temos que ser sinceros delante del Senhor. E hoje, porque a palavra de Deus nos hace creer que donde estén dois ou mais reunidos em seu nome, Ele mesmo disse que Ele estaria presente. E eu creio que Jesus está presente. Amém. Esta é uma grande diferença. Creemos em Deus vivo. E o Senhor te hace esta pergunta esta manhã. ¿Qué quieres que hagas por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Quieres dejar el vicio de las drogas que no consigues? Solo realmente es muy difícil. ¿Quieres dejar la pornografía? Es muy difícil también, pero con Jesús es posible. ¿Quieres dejar de ser deshonesto? Solo es muy difícil, pero con Jesús puedes ser una nueva criatura. ¿Quieres que tu marido vuelva para casa? Yo creo que Jesús puede hacer. ¿Quieres que su mujer se convierta de nuevo porque necesita de una nueva conversión? Yo creo que el Señor puede hacer. Y enquanto os hermanos empiezam muito bajito, eu queria ler o Salmo 42. Que esta palavra seja de ânimo para a sua vida. Em nome de Jesus. Que habla um pouco de nosso dilema. Salmos 42. Diz assim: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, ó Dios, el alma mía. Mi alma tiene sede de Dios, del Dios vivo. Quando vendré e me apresentaré delante de Deus? Foram mis lágrimas mi pan de dia e de noite, mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas coisas e derramo mi alma dentro de mim, de como eu fui com a multitud e la conduje hasta la casa de Deus, entre voces de alegria e de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, e te turbas dentro de mim? Espera em Deus, porque aún he de alabarle. Salvação minha e Deus mío. Deus mío, mi alma está abatida em mim. Me acordarei, portanto, de ti desde la tierra del Jordán e de los hermonitas desde el monte de Mizar. Um abismo llama a outro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas e tus olas han passado sobre mim. Pero de dia mandará Jeová su misericórdia, e de noite su cântico estará comigo, e mi oração ao Deus de mi vida. Direi a Deus: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andarei yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle.
salvación mía y Dios mío. Que Dios os bendiga, hermanos. Que el Señor pueda realizar el milagro que tú necesitas. Pero hay que tener fe, hay que ser sincero. En el nombre de Jesús. Bendiciones.